THEYRMIGNOROD. A boia de alerta flutuava no vazio do espaço, suas luzes pulsando em um ritmo constante. Âmbar vermelho, âmbar vermelho. O padrão se repetia indefinidamente, transmitindo sua mensagem em todas as frequências conhecidas. A mensagem era simples, traduzida em 347 idiomas, incluindo as 17 línguas mais faladas em toda a galáxia conhecida. Você está se aproximando da fronteira do espaço da Confederação Terráquea. Este é o seu aviso final. Ultrapasse esse limite sem autorização e você não sobreviverá. Não haverá negociação. Não haverá segundas chances. Volte agora. O comandante Zirak do domínio Krell estava no convés de observação de sua nau capitânia, a Crimson Talon, e observava a boia através da janela de observação reforçada. Sua pele escamosa refletia a iluminação vermelha de emergência da ponte, dando-lhe uma aparência ainda mais ameaçadora que o normal. Atrás dele, sua equipe trabalhava num silêncio praticado. Suas mãos com garras movendo-se através de imagens holográficas exibem séculos de precisão militar. O domínio Krell governou os braços espirais externos por 14 gerações. Eles conquistaram 483 mundos, absorveram 89 espécies diferentes e esmagaram todas as civilizações que ousaram enfrentá-los. Suas frotas de guerra somavam milhares. Seus soldados foram criados para o combate desde o nascimento. Suas armas poderiam quebrar crostas planetárias e ferver atmosferas. E, no entanto, aqui estava este aviso de uma espécie chamada humana. Uma espécie que só conseguiu viajar mais rápido que a luz há 300 anos. Uma espécie que ocupava apenas 40 sistemas de 2 estrelas. Uma espécie que, segundo todos os relatórios de inteligência, não possuía infraestrutura militar significativa. O segundo de Zirak, no comando, o Tenente Vex, aproximou-se por trás. Seus passos eram silenciosos apesar de seu tamanho considerável. Ela serviu com Zirak por 20 anos e conhecia seu humor melhor do que ninguém. Comandante, os drones de reconhecimento completaram a varredura inicial. Ela relatou que a fronteira se estende por aproximadamente 3 anos-luz em todas as direções ao redor do território humano. Os meninos são posicionados a cada 10.000 quilômetros. Eles são todos idênticos. Quaisquer outras defesas? Zirak perguntou sem se virar. Nenhum detectado, senhor. Não há plataformas de armas, nem geradores de escudos, nem embarcações militares, apenas os rapazes e os seus avisos. Zirak se permitiu um pequeno sorriso. Foi exatamente como ele havia previsto. Os humanos estavam blefando, tentando afastar ameaças potenciais com palavras vazias. Era uma tática que ele já tinha visto em espécies mais fracas. Às vezes funcionou até contra civilizações menores e mais cautelosas. Mas o Krell não era pequeno nem cauteloso. O que sabemos sobre as capacidades humanas? Ele perguntou. Vex exibiu um display holográfico. Os dados passaram em texto azul brilhante. Limitado, senhor. Eles são uma espécie baseada em carbono que requer oxigênio e temperaturas moderadas. Vida média de aproximadamente 80 a 100 anos. Eles se reproduzem lentamente, gerando 1 ou 2 filhotes por vez. Fisicamente, eles são fracos em comparação com a maioria das espécies que viajam pelo espaço. Sem armadura natural, sem garras, sem veneno, sem força militar. Sua frota consiste principalmente de navios de carga e embarcações de exploração. Identificamos aproximadamente 200 navios capazes de operações de combate. Mas a maioria parece ser embarcações civis convertidas. Sem nós terríveis, sem transportadores, sem armas de cerco planetário. Seu nível de tecnologia é médio para sua idade. Nada notável. Zirak assentiu lentamente. Tudo apontava para a mesma conclusão. Os humanos estavam indefesos e sabiam disso. Este aviso estava lá. Última tentativa desesperada de evitar a conquista. Eles tentaram se comunicar conosco? Ele perguntou. Várias transmissões, senhor. Pedidos de contato diplomático. Oferece-se para discutir a coexistência pacífica. A súplica habitual.
Ignore-os. Prepare a frota para cruzar a fronteira. Enviaremos primeiro 3 embarcações de reconhecimento, conforme o protocolo padrão. Se os humanos esconderam alguma surpresa, os batedores irão encontrá-la. Sim, senhor. Vex hesitou. Comandante. Perdoe a pergunta. Mas por que estamos nos preocupando com essa espécie? O território deles é pequeno. Seus recursos são limitados. Vale a pena o esforço? Foi uma pergunta justa. O domínio Krell tinha muitos territórios para administrar. Muitos recursos para explorar. Adicionando 40. Mais 2 sistemas estelares fariam pouca diferença prática. Mas Chirac entendeu algo que Vex, apesar de todo o seu brilhantismo tático, não entendeu. Não se tratava de recursos. Tratava-se de um precedente. Por que eles se atreveram a nos avisar? Chirac disse calmamente. Por que eles traçaram uma linha e disseram ao domínio Krell para não cruzá-la? Se honrarmos o aviso deles. Se nos afastarmos. Então, todas as espécies menores da galáxia pensarão que podem fazer o mesmo. Eles pensarão que podem nos enfrentar apenas com palavras. Ele se virou para encará-la. Seus olhos refletiam as luzes vermelhas de alerta do garoto humano. Cruzamos esse limite. Não porque precisamos. Mas porque devemos. Vamos mostrar à galáxia. O que acontece com as espécies que ameaçam o domínio? Faremos um exemplo de humanidade que será lembrado por gerações. Vex inclinou a cabeça em compreensão. Vou preparar os batedores. Comandante. As 3 embarcações de reconhecimento foram lançadas 1 hora depois. Eram navios pequenos e rápidos, projetados para situações de reconhecimento e primeiro contato. Cada um carregava uma tripulação de 12 pessoas e poder de fogo suficiente para lidar com a maioria das ameaças inesperadas. Seus capitães eram oficiais experientes. Veteranos de dezenas de expansões de sucesso. O capitão Hicks comandou o primeiro batedor, o Caçador de Sombras. Ela estava no exército Krell há 30 anos. Participando na conquista de 7 sistemas estelares diferentes. Ela tinha visto espécies que lutavam com armas nucleares primitivas. Espécies que usaram guerra biológica. Espécies que tentaram se esconder em suas luas e asteroides. Ela tinha visto todas as estratégias defensivas imagináveis. À medida que seu navio se aproximava da fronteira, ela não sentiu nada além de curiosidade profissional. O que os humanos tentariam? Eles teriam mentes ocultas? Navios de camuflagem esperando em emboscada. Algum tipo de arma de radiação exótica. Cruzando a fronteira em 10 segundos. Seu navegador anunciou. Hicks observou a tela. A boia humana ficou maior. É uma luz vermelha e âmbar ainda pulsando em alerta. Ela poderia selar o pequeno texto humano. Impresso na lateral em galáctico básico. Aviso final. Volte. 5 segundos. Ela recostou-se na cadeira de comando. Completamente relaxado. Em todos os seus anos de serviço. Ela nunca havia encontrado uma ameaça. Ela não aguentaria atravessar agora. O caçador de sombras passou pela boia de alerta e entrou no espaço humano. Os sensores de Hicks imediatamente ativaram a varredura em busca de ameaças. Ela não encontrou nada de incomum. Espaço vazio. Estrelas distantes. Radiação de fundo normal. Sistemas de AU nominais. Seu oficial sensor relatou. Sem contatos. Sem anomalias. Não. Ele parou no meio da frase. Hicks viu sua expressão mudar de profissionalismo entediado para confusão. Relatório. Ela ordenou. Estou detectando algo, capitão. Vários contatos. Mas eles são muito pequenos. Talvez alguns centímetros de diâmetro. Eles estão ao nosso redor. Destroços. Não, capitão. Eles estão se movendo. Eles estão se movendo com propósito. Hicks abriu o display do sensor. Seus olhos se arregalaram. O espaço ao redor de sua nave estava cheio de pequenos objetos.
Milhares deles. Talvez milhões. Eles eram pequenos demais para serem navios. Numerosos demais para serem naturais. Eles pairavam no vazio como uma nuvem de pó de metal. O que eles são? Ela sussurrou. Os objetos começaram a se mover. Eles fluíram em direção ao buscador das sombras como água drenada para um ralo. Em segundos, eles cobriram o buraco completamente. Hicks podia ouvi-los através da estrutura da nave. Um som suave de arranhão. Como insetos rastejando pelo vidro. Capitão. Eles estão presos ao buraco. Seu engenheiro gritou. Eles estão cortando a armadura. Eu não posso pará-los. Não posso. As luzes se apagaram. Todos os sistemas da nave morreram simultaneamente. Suporte de vida, motores, armas, comunicações. Tudo. O caçador de sombras tornou-se um caixão de metal morto à deriva no espaço. Na escuridão. Capitão Hicks ouviu apenas o seu próprio respiração e o contínuo arranhão dos objetos no casco. Então ela não ouviu absolutamente nada. O segundo e o terceiro batedores relataram a mesma sequência de eventos. Pequenos objetos aparecendo do nada. Fixação ao casco. Falha completa do sistema. Então silêncio. De volta ao Crimson Talon. O comandante Zirak observou a telemetria com crescente descrença. 3 navios simplesmente pararam de transmitir. Sem pedidos de socorro. Nenhuma arma dispara. Nenhuma explicação. Eles cruzaram a fronteira e desapareceram tão completamente como se nunca tivessem existido. Lançar drones de recuperação. Ele ordenou. Quero saber o que aconteceu com aqueles navios. Os drones não encontraram nada. O espaço onde os batedores desapareceram estava vazio. Sem detritos. Sem destroços. Sem corpos. Os navios simplesmente deixaram de existir. Pela primeira vez em sua carreira. Zirak sentiu o toque frio da incerteza. Os humanos não blefaram. Eles tinham alguma coisa. Alguma arma ou tecnologia que poderia eliminar navios sem deixar rastros. Análise. Ele exigiu. Seu oficial de ciências. Um jovem nervoso chamado Trell deu um passo à frente. Comandante. A única explicação lógica é que os humanos desenvolveram algum tipo de arma de desintegração da matéria. Talvez baseado na desestabilização quântica ou na desconstrução molecular. Podemos nos defender contra isso? Senhor desconhecido. Não temos dados sobre o mecanismo da arma. Nem sabemos que frequência ou tipo de energia ele usa. Zirak considerou suas opções. Ele poderia recuar. Relate a situação ao alto comando. Solicite recursos e inteligência adicionais. Mas isso significaria admitir que uma espécie primitiva o derrotou. Isso significaria mostrar fraqueza. Ou ele poderia escalar. Envie uma força maior. Supere todas as defesas que os humanos tinham com números superiores. A decisão foi fácil. Lembre-se da frota. Ele ordenou. Todos os navios. Vamos entrar juntos. Se os humanos querem uma guerra, nós lhes daremos algo que eles nunca esquecerão. O Ted Jesus. A frota Krell reuniu-se na fronteira ao longo de 2 dias. 60 navios de guerra. Variando de pequenos destroyers a enormes cruzadores de batalha. 5.000 soldados. 10.000 funcionários de apoio. Poder de fogo suficiente para destruir um planeta ou conquistar um sistema solar. O comandante Zirak estava na ponte do Crimson Talon. E examinou suas forças reunidas com satisfação. O que quer que tenha destruído seus batedores não resistiria a isso. Os humanos viriam o poder do domínio Krell e se desesperariam. Todos os navios enviam relatório pronto. Comandante. Vex anunciou. Excelente. Comece a travessia. Formação de batalha. Armas quentes. Ao primeiro sinal de ameaça. Quero uma resposta ofensiva completa. A frota avançou como uma só.
Uma parede de metal e morte avançando em direção à fronteira humana. Desta vez não haveria surpresa. Desta vez, eles estavam prontos para qualquer coisa. Os garotos humanos de alerta continuaram sua transmissão monótona. Ignorado por todos os navios da frota. Esses avisos não significavam nada agora. Os Krell foram comprometidos. Eles cruzariam a fronteira. Destrua todas as defesas que os aguardam. E então prossiga para subjugar todos os mundos humanos, um por um. A frota cruzou para o espaço humano exatamente às 8 horas. Hora do envio. Todos os sensores estavam ativos. Todas as armas foram carregadas. Cada membro da tripulação estava em postos de batalha. Durante 5 minutos nada aconteceu. Então os sensores os detectaram. Os pequenos objetos exatamente como os batedores haviam relatado. Mas não milhares desta vez. Milhões. Bilhões. Eles preencheram o espaço ao redor da frota como estrelas. Cada um não maior que um punho humano. No entanto, movendo-se com propósito e coordenação claros. Todos os navios. Formação defensiva. Girak ordenou. Ative sistemas de defesa pontual. Nada chega perto de nossos cascos. Os canhões de defesa pontuais da frota começaram a disparar. Lasers e projéteis rasgaram o espaço, destruindo os pequenos objetos às centenas. Mas para todos destruídos. Mais 1000 apareceram. Eles vieram de todos os lugares e de lugar nenhum. Materializando-se da escuridão. Como se o próprio vazio os estivesse dando à luz. Eles não estão atacando. Vex observou. Eles estão apenas observando um canudo. Ela estava certa. Os objetos mantiveram uma distância de várias centenas de metros, formando uma esfera ao redor de toda a frota. Eles não se aproximaram. Eles não dispararam armas. Eles simplesmente assistiram. O que eles estão esperando? Girak murmurou. Sua resposta veio do oficial de ciências. Comandante. Estou detectando enormes acúmulos de energia nos objetos. Eles estão se conectando. Formando algum tipo de rede. Uma rede de quê? Eu não sei, senhor. A assinatura energética é diferente de tudo na nossa base de dados. Não é nuclear. Não plasma. Não antimatéria. É outra coisa. Os objetos começaram a brilhar. Suavemente no início. Então cada vez mais brilhante. O espaço ao redor da frota Krell transformou-se da escuridão em um mar de luz. Foi lindo e assustador ao mesmo tempo. Todas as naves se preparam para saltar para o hiperespaço. Girak ordenou. Isso estava além de sua compreensão. Além de sua capacidade de lutar. A retirada era a única opção. Protocolos de emergência. Salte na minha marca. Mas os motores do hiperespaço não seriam ativados. Em toda a frota. Equipes de engenharia relataram o mesmo problema. As unidades estavam funcionais. Mas eles não conseguiram criar a brecha dimensional necessária. Era como se o próprio espaço tivesse se tornado sólido. Recusando-se a permitir qualquer fuga. Estamos presos. Vex disse calmamente. Os objetos brilhantes começaram a se mover. Eles fluíram para frente como um oceano vivo, cercando cada navio individualmente. Os sistemas de defesa pontual dispararam desesperadamente. Mas havia simplesmente muitos alvos. Para cada objeto destruído, mais 10 tomaram o seu lugar. Os objetos atingiram o casco do contratorpedeiro mais próximo. Um navio chamado Bon Crusher. Eles pousaram suavemente. Quase com cuidado. E comecei a trabalhar. A tripulação do Bon Crusher assistiu com horror ao seu navio. Começou a desmoronar ao redor deles. Não violentamente. Não de forma explosiva. Mas metodicamente. Painel por painel. Fio por fio. Componente por componente. Os objetos estavam desmontando o navio.
Bom Crusher está relatando falhas estruturais em todos os decks. O oficial de comunicações anunciou. Eles estão solicitando assistência imediata. Disse embarcações de resgate. Girac ordenou. Mas ele sabia que era inútil. Os objetos já estavam se movendo para a próxima nave. E o próximo? Toda a frota estava sendo desmontada como brinquedos. Nas mãos de uma criança curiosa. Em toda a frota. O pânico se espalhou. Os membros da tripulação abandonaram seus postos. Os capitães emitiram ordens contraditórias. Alguns navios tentaram lutar, derramando tiros de armas no enxame de objetos. Outros tentaram fugir, apenas para descobrir que todas as direções não levavam a lugar nenhum. A rede de objetos os rodeava completamente. A garra carmesim se fechou quando os objetos pousaram em seu casco. Girac sentiu a vibração nas placas do convés. Ele ouviu o som de metal rasgando. Ele sentiu o cheiro de fiação cortada e isolamento queimado. Comandante. Eles estão dentro do navio. Vex relatou. Sua voz estava firme apesar das circunstâncias. Eles romperam o casco em 47 locais. Eles estão se movendo pelos corredores. Eles não estão atacando a tripulação. Mas eles estão desmantelando tudo ao nosso redor. Girac ativou as câmeras internas. O que ele viu fez seu sangue gelar. Os pequenos objetos moviam sua nave como formigas através de uma colônia, trabalhando em perfeita sincronização. Eles cortaram anteparas, sistemas de computador removidos, conduítes de energia desconectados. Cada ação foi precisa, eficiente, proposital. E eles ignoraram completamente os membros da tripulação. Quem tentou combatê-los ou fugir deles? Eles simplesmente fluíram em torno do crio, como água ao redor das rochas, focados inteiramente em sua tarefa de desmontagem. Em 1 hora, 30 naves foram reduzidas a nuvens de componentes à deriva no espaço. Em 2 horas, 50 navios partiram. Os tripulantes dessas embarcações flutuavam em trajes de emergência entre os escombros, observando impotente enquanto tudo que eles conheciam era desmontado. O Crimson Talon foi um dos últimos a cair. Girac estava no que restava de sua ponte, cercado por seus oficiais superiores, e assistiu sua nau capitânia morrer ao seu redor. O objeto S removeu a tela de visualização, as cadeiras de comando, os sistemas informáticos. Eles estavam agora trabalhando nos suportes estruturais, separando cuidadosamente cada viga de suas vizinhas. Comandante. Vex disse suavemente. Ela segurava um pequeno dispositivo de comunicação que de alguma forma ainda funcionava. Estou recebendo uma transmissão. É dos humanos. Transmita. Uma voz preencheu o espaço vazio onde antes ficava a ponte. Foi calmo, medido e totalmente sem emoção. Comandante Girac do domínio Krell. Você foi avisado. Você teve todas as oportunidades para evitar esse resultado. Você optou por ignorar esse aviso. Você escolheu acreditar que sua força era maior que nossa determinação. Girac queria responder com raiva, com ameaças, com promessas de vingança. Mas ele descobriu que não conseguia falar. A realidade da sua situação o atingiu com força total. Ele liderou 60 navios e milhares de tripulantes para uma armadilha que ele mesmo preparou. A voz continuou. O que você está enfrentando é a rede Sentinel. É um sistema de defesa autônomo criado pela humanidade para proteger as nossas fronteiras. Não te odeia. Não tem medo de você. Ele nem sequer pensa em você de uma maneira que você entenderia. Ele simplesmente desempenha sua função, que consiste em desmantelar quaisquer embarcações não autorizadas que entrem em nosso espaço. Por que não apenas nos destruir? Girac finalmente conseguiu perguntar. Porque a destruição é um desperdício.
Os sentinelas são programados para preservar a vida quando possível e reciclar materiais de forma eficiente. Os membros da sua tripulação serão recolhidos e retornarão ilesos ao seu território. Seus navios serão processados e os materiais serão utilizados para fins construtivos. Você não pode fazer isso. Nós somos o domínio Krell. Nós, vocês, somos invasores. A voz interrompeu. Nada mais, nada menos. Seu império, sua história, seu poder, nada disso importa aqui. Você cruzou um limite que estava claramente marcado. Você ignorou um aviso que foi claramente declarado. Estas são as consequências. O Crimson Talon deu uma última veneziana. O último suporte estrutural se separou. O navio não era mais um navio. Era simplesmente uma coleção de peças unidas. Por nada além do vácuo do espaço. Você será escoltado até a fronteira e liberado. A voz humana disse: quando você retornar ao seu povo, conte-lhes o que aconteceu aqui. Diga-lhes que a humanidade não faz ameaças vazias. Diga-lhes que as nossas fronteiras não estão abertas à discussão. Diga-lhes que da próxima vez que virem nossos avisos, eles deveriam ouvir. A transmissão terminou. Ao redor de Zirak e sua tripulação, os objetos começaram a se mover novamente. Mas desta vez, eles não estavam desmantelando. Eles estavam se reunindo, coletando membros da tripulação do outro lado do campo de destroços. Organizando-os em grupos. Preparando-os para o transporte. Zirak olhou em volta para as ruínas de sua frota. 60 navios de guerra reduzidos a escombros. Milhares de tripulantes flutuando indefesos no espaço. E apesar de tudo, os pequenos objetos funcionavam com eficiência mecânica. Seguindo a programação escrita por uma espécie, ele a considerou primitiva. Pela primeira vez na vida, o comandante Zirak entendeu o que significava estar verdadeiramente indefeso. O domínio Krell conquistou centenas de mundos. Mas eles nunca encontraram nada parecido com isso. Um inimigo que não lutou com paixão ou fúria. Um inimigo que simplesmente executou sua programação com perfeita precisão. Um inimigo que os avisou. E então cumpriu sua promessa quando o aviso foi ignorado. Enquanto os objetos reuniam ele e sua tripulação para serem transportados de volta a fronteiras, Zirak tomou uma decisão. Quando ele voltasse ao espaço Krell, ele contaria tudo aos seus superiores. Ele lhes contaria sobre as sentinelas. Ele lhes contaria sobre a defesa da humanidade. Ele lhes diria que alguns limites nunca deveriam ser ultrapassados. Não importa quão fracas as espécies do outro lado parecessem. Mas o mais importante, ele lhes diria que os humanos estavam dizendo a verdade desde o início. O aviso não foi um blefe. Cruze a fronteira e você não sobreviverá. Não haverá negociação. Não haverá segundas chances. A humanidade provou que às vezes as vozes mais calmas carregam as ameaças mais perigosas. E às vezes os menores objetos podem desmantelar os impérios mais poderosos. A maré subiu e o domínio Krell se afogou nela.